Olá, meu nome é Leonardo Tibúrcio e hoje vamos falar sobre o ceratocone. Estamos no mês da campanha de prevenção ao ceratocone, o Junho Violeta. E hoje vamos bater um papo com o Dr. Gustavo Versiani. Dr. Gustavo, o que é o ceratocone? Para a gente entender o ceratocone, a gente tem que entender o que é a córnea. A córnea é um órgão muito importante do corpo, acho que talvez a principal lente natural que a gente tem no olho, responsável pela visão. E o ceratocone é a doença ectásica mais comum da córnea. O que é uma doença ectásica? É aquela doença que altera a morfologia dessa córnea, Ela acaba alterando a sua forma. Uma córnea normal, ela tem uma espessura adequada, uma curvatura adequada para ela poder fazer essa luz chegar corretamente no fundo de olho. E a córnea alterada, por diversos motivos, ela vem afinando, forma uma protusão e aumenta muito essa curvatura. Ela parece um cone mesmo. E complementando o que o Dr. Gustavo falou, para entendermos o que é o ceratocone, vamos à etimologia da palavra. Cerato significa córnea. Então a palavra ceratocone significa córnea em forma de cone. A nossa córnea tem uma espessura regular em toda a sua extensão. E quando, por algum motivo, há uma alteração nessa espessura em um determinado ponto, a pressão interna do olho empurra essa área para frente, criando-se aí uma irregularidade. E esta irregularidade na lente do nosso olho se traduz em uma irregularidade na imagem que será formada na nossa retina. Então, o ceratocone é uma doença que causa má qualidade de visão, irregularidade da imagem, basicamente. Dr. Gustavo, quais são as causas do ceratocone? O que a gente sabe é que é uma doença multifatorial, ou seja, a gente precisa de uma associação de vários fatores para ela começar a se manifestar. E o que é mais dominante nesses casos é principalmente aquele hábito de coçar os olhos. A gente sabe que o paciente que tem ceratocone, ele tem uma alergia associada na grande, imensa maioria dos casos. Então, o controle dessa alergia é muito importante, porque a gente sabe que o paciente que tem ceratocone, ele não coça o olho devagar, Ele esfrega muito o olho. Isso acaba gerando um trauma mecânico na córnea, que favorece esse afinamento e essa protusão da córnea. E aqui vale ressaltar que o ceratocone é uma doença que acontece da infância para a pré-adolescência. Portanto, este é um período muito crítico da fase de desenvolvimento de uma criança e do pré-adolescente, onde a fricção constante da córnea pode levar a essa desorganização das lamelas corneanas e a alteração que leva ao ceratocone. O ceratocone não é só causado pelo hábito de coçar os olhos. Esse é o principal fator de risco. Nós temos outras causas, como fatores genéticos, em aproximadamente 10% dos pacientes, e associações com síndromes, como por exemplo a síndrome de Down. É muito comum os portadores de síndrome de Down desenvolverem o ceratocone. Portanto, como o Dr. Gustavo bem disse, ele é multifatorial. Mas esse vídeo tem como principal objetivo alertar a todos que o hábito de coçar os olhos é o principal fator de risco, pois ele desorganiza as lamelas corneanas, levando então à protusão, à ectasia ou à irregularidade da córnea. E outra pergunta frequente é quais são os sinais ou sintomas que levam à suspeita do ceratocone? Às vezes a gente procura, numa doença, numa patologia, alguns sinais e sintomas específicos. No ceratocone a gente não consegue te falar um sinal e sintoma específico que você tem e com certeza é ceratocone. Mas uma das manifestações que a gente mais vê é principalmente a criança, o adulto jovem que está com frequência trocando óculos, principalmente miopia, astigmatismo, o grau está sempre piorando, paciente que tem uma alergia, uma coceira ocular grande, uma vista mais cansada, São sintomas mais inespecíficos, mas que podem indicar um ceratocone já se manifestando ou até em progressão. E sob o ponto de vista clínico, o que nos leva à suspeita do ceratocone são pacientes portadores de miopia e geralmente autoastigmatismo, onde fazemos ali um exame chamado ceratometria e identificamos algumas variações, quer dizer, são medidas que saem do padrão.
e isso nos leva à suspeita. Então, nesses casos, solicitamos um exame específico que é a tomografia de córnea, o Pentacam, que vai nos dar várias informações, como as medidas de curvatura da córnea, a curvatura anterior, a curvatura posterior, assim como o mapa de espessura da córnea. Como a gente disse, o ceratocone ele é um afinamento pontual da córnea. Então, se identificarmos, né, as variações de espessura da córnea, também vamos identificar se esse paciente é ou não portador de ceratocone. E aqui, dando continuidade, né, quais seriam os tratamentos disponíveis para o ceratocone? Existe um padrão de tratamento específico? Não existe um padrão que a gente vai seguir para todos os pacientes, né? Na verdade, o tratamento é individualizado. Então, cada paciente vai ter o tratamento dirigido para tal estágio, para oferecer a melhor qualidade visual e evitar que essa doença progrida, né? Então eu costumo falar que a gente tem 2 pilares no tratamento do ceratocone. Primeiro, oferecer uma boa qualidade de visão para o paciente, né? A melhor possível. E segundo, evitar que essa doença progrida, né? Então a gente tem que oferecer essa visão boa, seja de óculos ou os estágios mais avançados, a gente já tem que usar uma lente de contato, muitas vezes mais especial, mas que a gente tem ótimos modelos hoje e excelentes padrões de adaptação e visão. E nos casos mais avançados, que a gente não consegue corrigir a visão com óculos ou lente, a gente faz o implante do anel, principalmente o anel de Ferrara, o anel intraestromal, que ele consegue regularizar um pouco essa estrutura da córnea, diminuir a curvatura e, consequentemente, a gente acaba conseguindo uma melhor visão, às vezes, de óculos ou lente de contato. Realmente não existe um padrão de tratamento. O tratamento do ceratocone ele é personalizado, né? Eu acho que a gente pode dividir aqui o tratamento do ceratocone de 2 formas, né? Recursos ópticos, que seriam os óculos ou lentes de contato, e os tratamentos cirúrgicos, que seriam o crosslinking, o implante do anel intraestromal e os transplantes de córnea. O crosslinking nada mais é do que uma reação química que provocamos na córnea do paciente, no intuito de enrijecê-la, quer dizer, de aumentar a resistência da córnea, evitando aquela protusão, aquela irregularidade causada no ceratocone. O segundo recurso seriam os implantes de anéis intraestromais que melhoram a curvatura da córnea e diminuem aquela irregularidade da qual falamos anteriormente, melhorando também a qualidade da visão do paciente. Tanto o crosslinking quanto os implantes de anéis intraestromais são mais utilizados em ceratocones iniciais e moderados, né? Já os ceratocones mais avançados, usamos o recurso dos transplantes corneanos, né? Eu digo transplantes porque hoje temos 2 técnicas de transplantes, né? Claro que vai depender do caso clínico, o transplante lamelar profundo e o transplante penetrante convencional. Ambos levam a bons resultados ópticos, né? Melhorando muito a qualidade da visão do paciente e, consequentemente, a qualidade de vida do paciente. Muito bem, ficamos por aqui. Estamos à disposição para eventuais dúvidas e lembrem-se, não cocem os seus olhos.